Sansão tinha duas opções. A primeira opção era fugir e correr. E a segunda opção era vencer o leão. Amém? Nós tínhamos um leão, há muito tempo atrás, que queria destruir a minha vida e queria destruir a sua vida, mas Cristo no Calvário venceu esse leão. E ele se tornou o leão para defender você. Ele se tornou o leão para que você pudesse ter vida. Sansão, quando ele destruiu o leão, não foi simplesmente por um exercício de força, uma prática. Logo ele pensou assim: eu vou vencer o gigante, ou melhor dizendo, eu vou vencer os filisteus, me perdoem. Eu vou vencer as pessoas, eu tenho que vencer a ansiedade de Dalila, eu tenho que vencer todas essas coisas, e eu então vou praticar nesse leão. Não. Era um caso de vida ou morte. Amém? Agora, irmãos, o Senhor tem me trazido à memória a cada dia, e eu tenho falado frequentemente isso: o inimigo não quer mais tirar você de dentro da igreja. Satanás não quer você na rua mais como queria antigamente. Essa é a estratégia do inimigo antigamente. Hoje ele quer você aqui dentro da igreja. Mas bem aqui dentro da igreja, cantando, batendo palma, mas distante do leão. Distante. Põe ele longe de mim, que eu tenho medo do leão. Essa é a estratégia do diabo. Mas eu quero dizer essa noite para você, irmãos, que o leão está rugindo. Já as suas amígdalas estão sendo restauradas. A ferocidade dele está sendo restaurada. Ele já não quer mais carne morta. Ele não quer mais carcaça. Ele está à busca de um adorador. Ele está em busca de alguém que tenha um louvor. Ele está em busca de alguém que possa fazer a diferença. Igreja do Senhor, esta é a noite. Eu não sei se você já parou para pensar, olhando talvez a jaula onde o leão fica. O que será que faz um leão rugir? O que será que faz ele levantar? Eu vi algumas coisas na Bíblia, no texto de Amós, e uma das coisas que eu vi que o leão ele ruge quando ele está com fome. O leão tem uma característica muito interessante. As mulheres segurem-se na cadeira. Mas o leão dificilmente ele sai para caça. Isso é obrigação da mulher. É a leoa que vai caçar. E ela passa dias e dias, irmãs. E ela traz a presa e antes dela comer, ele come. Depois, a leoa come. Acontece que nós somos a leoa do Senhor. E Ele é o leão. Nós vamos lá fora e nós caçamos, nós trazemos as almas para a casa de Deus. E antes mesmo de nós falarmos, foi eu que ganhei, o Senhor recebe a glória. Ao Senhor seja toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo exercício de misericórdia seja para a nossa vida. A pergunta essa noite seria: você está sendo a leoa de Cristo? Você está sendo a leoa de Cristo? Você está devorando o pecado ou o pecado está te devorando? Uma das coisas que faz o leão rugir, então, é a fome. E o leão está rugindo de fome. Fome do que, pastor? E eu apontei algumas coisas. Uma das coisas que o leão está rugindo: fome de verdadeiros adoradores. O que te faz estar na igreja, irmãos? O que te faz adorar a Deus? Será que é um aumento na empresa? Isso é uma bênção e nos dá louvor. Será que é ver o inimigo se levantando para querer destruir? Isso também te faz louvar a Deus. Será que é você poder ganhar nos seus projetos, em todas as coisas? Ou será que você teria o mesmo louvor quando as coisas não vão bem? Quando as coisas começam a caminhar mal, ainda haveria louvor nos nossos lábios? Dificilmente. Nós podemos louvar a Deus quando tudo vai bem. Não é verdade? Nós podemos louvar a Deus quando todas as coisas estão caminhando. Mas quando vem o desespero, nossa única coisa é: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Mas hoje o Senhor está gemendo, Ele está rugindo. E o rugido dele é alto, porque Ele quer encontrar um lugar no seu coração, igreja. Veja, não é pouca coisa que esse leão quer. Ele não quer simplesmente estar enjaulado e no domingo tirarmos o pó da nossa Bíblia e vamos para a igreja. Não, não. Ele quer estar com você. Promessa do Senhor.
Mateus capítulo 28, versículo 21 diz assim: eis aqui estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele quer estar com você. Diga para o seu irmão assim: Deus quer estar com você. O que faz o leão rugir, irmãos, é o desprezo. Quantas vezes nós desprezamos a Deus? Sim ou não? Quantas vezes você já sentiu que você desprezou a Deus? Eu já senti várias vezes isso. Eu poderia ter colocado minha confiança no Senhor e não coloquei. Coloquei no braço do homem, na força do homem, na ideia do homem, na imaginação, na estratégia. Quantas vezes você já pensou assim: eu vou, eu faço, eu aconteço, eu sei, eu consigo? E o leão começa a rugir. Porque você nunca pode se esquecer quem é você e quem é Deus. Lembra que Davi em algum momento esqueceu? E o que o Senhor fala para Davi? Eu te tirei de trás das malhadas do teu pai. Você não é nada, Davi. Você é simplesmente um pastorzinho de ovelhas. Nunca se esqueça disso. E o leão rugiu para Davi. Mas Davi teve humildade suficiente de falar: isso é verdade, Senhor, eu preciso da tua bênção. E recebeu a bênção do Senhor. O leão rugiu para tantos homens na Bíblia que eu poderia passar aqui a noite inteira falando. Mas muito mais do que isso, hoje ele está rugindo para mim. Rugindo para você. Porque simplesmente desprezamos a Deus. Olhando o texto da palavra, havia o texto aqui bíblico, havia algumas coisas que fez com que o leão rugisse na época de Jeroboão, o rei de Israel. Uma das coisas que aconteceu é que diz lá em Crônicas, que Jeroboão estava fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, que ele havia seguido os caminhos de Acabe. Então, por essa situação, o leão havia rugido. O pecado faz o leão rugir. Você sabe, irmãos, quando você ora a Deus, quantos de vocês já oraram a Deus e parece que Deus não ouve a sua oração? Quantas vezes você já clamou por socorro e pede orientação e alguém fala: eu não tenho nem o que dizer. E parece que todos se calaram. Todas as pessoas, os amigos, os céus, os anjos não trazem respostas. Por que isso acontece? Muitas das vezes o pecado oculto em nossos corações não permite Deus falar conosco. Amém? Mas quando nós deixamos Deus falar conosco, quando nós abrimos os nossos corações e Deus fala conosco, então a primeira coisa, tem que ser retirado todo o pecado. O leão não é delicado, irmãos. O leão, ele não faz carinho. Uma brincadeira de leão pode tirar a nossa clavícula do lugar. Um tapinha dele, né? Mesmo com as unhas escondidas. Uma brincadeira de um leão, ele pode nos matar. Diz a história que o leão solto, vocês escutaram aí um rugido de leão, não é nem metade comparado a um leão solto. Dizem que um leão solto, quando ele ruge, ele paralisa as pessoas. E a pessoa não tem mais iniciativa e ele vem e ele pega a pessoa. Amém? O pecado tem nos paralisado diante deste leão. E a Bíblia diz que Deus não ama o pecado de maneira nenhuma. Mas Ele ama o pecador. Acontece que quando esse leão ruge contra o pecado, ele já não enxerga o pecador, ele enxerga o pecado que é em você. Você sabe, irmãos, que o pecado é uma máscara. E quando você erra, quando você defrauda, quando você engana, quando você mente, quando você comete qualquer tipo de pecado, você está mascarado e Deus não te encontra. Que coisa tremenda, já parou para pensar nisso? E Deus vem, Deus está aqui. Quantos creem que Deus está aqui essa noite? Amém. E Ele vem aqui como esse leão, que está acostumado com o povo, e ele anda no meio do povo, mas quando ele encontra um mascarado, ele ataca. E ele ruge. O pecado faz o leão rugir. O pecado da idolatria faz o leão rugir. Israel estava mergulhado em idolatria. Porque, irmãos, idolatria não é só você ir na sua casa e colocar uma santa na parede. Isso também é idolatria. Qualquer tipo de santo, Santo Antônio, São Benedito, agora o divino do Espírito Santo vai ter a festividade e tudo isso daí, e isso também é idolatria. Os nossos filhos praticamente são obrigados na escola a comprar ou a trazer prendas, praticamente são, e isso também é idolatria. Não participem disso. As educadoras sabem disso, são obrigadas a falar para os meninos: olha, não esquece de trazer a prenda que é para o divino. É um divino tão miserável que ele não tem direito nem de fazer a festa dele, a gente tem que fazer para ele. Amém? Tremenda essa situação.
Mas o pecado de idolatria, ele vai mais além do que simplesmente uma pombinha que nós colocamos na porta de casa. Vai mais além do que o Santo Antônio, São Benedito ou qualquer santo que nós coloquemos lá. Muitas vezes vai aquilo que rouba o seu coração. Existem maridos que idolatram esposa, isso é pecado. Existem mulheres que idolatram o marido, isso é pecado. Existem mães que idolatram os próprios filhos, isso é pecado. E Deus nunca vai poder nos abençoar, e o leão continua rugindo. Não sei se você está ouvindo aí. Eu estou ouvindo ele rugir. Porque, irmãos, quando eu coloco Deus em uma posição, mas a minha esposa numa posição superior à de Deus, logo eu não posso servir a dois senhores. Quem é que domina o seu coração? Amém? O leão está rugindo. Rugiu o leão, quem não temerá? Uma outra coisa que eu encontro aqui nesse texto, que a imoralidade estava acercando Israel. Não ia demorar muito tempo, Israel seria cativo, irmãos. Seria escravo, um pouquinho tempo depois. Seria escravo dos assírios e depois da Babilônia. Porque a imoralidade estava ali. Não havia respeito, não havia amor, não havia perdão. A corrupção estava presente. Todas essas coisas você encontra no livro de Amós de uma maneira muito tremenda. E a última das coisas que eu encontro que fazia o leão rugir naquela época era a opressão aos pobres. Eu não sei se vocês sabem, mas na última quinta-feira foi aprovada a PL 122. Eu falei muito dela aqui, aquela lei tripartida, que fala, entre outras coisas, da lei da homofobia. Lembram disso? Ela foi aprovada sem vetos. E estava uma festa, quem tem Twitter aí recebeu, mas estava uma festa no Twitter, um monte de pessoas agradecendo a não sei quem, porque foi aprovada essa lei. As pessoas não conseguem compreender a desgraça que gera para o país quando nós mudamos o curso bíblico. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, ponto, irmão. Esse negócio de menina andar de mãozinha dada com a outra coleguinha lá e dar um selinho, dar um beijinho porque nós somos amiguinhas, isso é do diabo, Deus não gosta disso. E se tiver que ser preso por causa disso, eu estou pronto. Mas eu nunca vou deixar de falar a verdade. Amém? Nós não estamos aqui para atacar ninguém. Nós estamos aqui para ofender ninguém. Mas uma verdade é, Deus não concorda com isso, não é princípio bíblico. Amém? Não é princípio bíblico, simplesmente isso. E o leão continua rugindo. Rugiu o leão, quem não temerá? Porque aí vem a opressão. Aí vem a imoralidade. Aí vem os pecados que começam a gerar. Mas uma coisa nós pensamos nessa noite, quando nós estamos lá fora. Eu escutei o Silas Malafaia, estava indignado. E ele estava muito bravo porque eles perderam. Ele fez um movimento muito grande. E ele estava indignado e ele estava bravo. E o que me fez pensar um pouco mais nessa palavra foi que ele começou a falar, onde estão os cristãos? Nós falamos que nosso país é um país cristão, onde estão os crentes que não se levantam contra essa imoralidade? E começou a falar bravo, que ele tem aquele jeito austero dele falar. E daí eu pensei assim, acontece que nós temos enjaulado o nosso leão, quem é que vai nos defender? Amém? Se nós temos enjaulado o nosso leão e colocado ele lá distante, quem é que vai nos defender agora? Não adianta grito, não adianta choro, não adianta levantar clamor, porque o leão não pode sair de trás da jaula. Ele continua até rugindo lá atrás, mas está preso porque nós o prendemos. A verdade é que nós temos enjaulado o nosso leão dentro desse zoológico chamado igreja, dentro dessa religiosidade, dentro desse cristianismo morto. Irmãos, eu não sei quanto tempo mais durará a igreja, eu não sei quanto tempo mais durará você como um cristão verdadeiro, eu não sei quanto tempo mais durará você, mas sabe de uma coisa? Não se engane, com Deus não se brinca, com Deus não se brinca, e em qualquer momento, Ele vai romper essa gaiola, a qualquer momento Ele vai abrir a jaula, a qualquer momento Ele vai se levantar como o leão da tribo de Judá, e Ele vai bradar pelos seus, e nós seremos salvos por Cristo, e nós estaremos na glória. Mas a triste notícia para dizer para os irmãos, ou para alguns irmãos, é que alguns serão devorados, outros serão salvos. É sempre assim. Amém? Agora nós somos a leoa de Cristo. E temos que sair em busca das nossas presas.
para saciar a fome de um adorador. Deus é esse adorador. Deus ama você. Deus ama você de tal ponto que materializou-se, manifestou-se em carne, morreu no Calvário para que você pudesse ter vida. O texto diz: rugiu o leão, quem não temerá? Igreja do Senhor, quando ouvirmos a voz do Senhor, quantos de nós não criaremos medo, temor, desespero? Isso só acontece quando as nossas ações nos acusam. Se as suas ações têm te acusado, é hora de ter um encontro com Ele. Se as suas ações têm te acusado, é hora de ter um encontro com o leão da tribo de Judá, pois ele não veio para condenar, não neste momento. Ele veio para te salvar. Ele está aqui essa noite. Talvez a sua pergunta seja assim: pastor, como eu faço para soltar esse leão? Como eu faço para ter liberdade com o leão? Bom, o rugido do leão é só por uma coisa. A ordem máxima, lá de Marcos, capítulo 16, diz assim: ide por todo mundo. Não é isso? Prega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a ordem. Para soltar as gaiolas, as jaulas que prendem o leão, nós precisamos anunciar que Cristo vive. O Senhor soberano falou: quem não profetizará? Se já o Senhor falou, por que eu e você vamos buscar? Se já o Senhor profetizou, por que eu e você vamos ficar quietos? Era isso que Amós falava. O leão rugiu, quem não vai ter medo? Se já o leão está rugindo ao nosso favor, por que vamos ficar quietos, irmãos? Por que vamos nos amedrontar? Com certeza muitos de nós fizemos planos para o dia de amanhã. Quantos de nós já fizemos? Não é verdade? Amanhã vamos almoçar na casa da mamãe e amanhã vamos fazer isso. Tudo está perfeito. Mas o que nós faremos com o nosso leão? Deixaremos ele aqui enjaulado. Olha, amanhã eu não quero nem saber de igreja. O leão que fique aqui enjaulado e eu vou celebrar o dia da minha mãe. Amém? Se o leão já rugiu, e se o Senhor já falou, por que você não profetiza? Por que você não abre a sua boca e não deixa Deus te usar? Por que você não seja um instrumento de mudanças de paradigma? Por que você nessa noite não busca de Deus então a oportunidade de falar: Senhor, eu vou falar para uma pessoa do seu nome amanhã, e eu vou estar na tua casa te adorando. Eu já não vou esperar que tratadores venham cuidar de louvor e pregação. Eu já não vou esperar isso. Eu já não vou esperar que alguém venha e prepare a igreja para mim chegar e sentar e ver a hora do leão. Não, não. Eu quero ver a hora do Salvador. A hora em que ele vai bradar e vai começar a salvar almas neste lugar. Deus está chamando você, irmão. Fala para o seu irmão assim: Deus está te chamando. Fala para o seu irmão: Deus está te chamando para uma responsabilidade. Fiquemos em pé nessa noite. O leão rugiu, quem não temerá? Se já o leão rugiu, se já o Senhor profetizou, é hora de nós fazermos algo para o Senhor. Feche seus olhos, repita comigo assim: Senhor Deus, eu quero fazer algo para ti. Senhor Deus, eu quero ouvir o rugido do leão mais uma vez. Senhor Deus, eu quero sair daqui abençoado, de tal forma que eu possa ser verdadeiramente uma leoa para trazer a ti os verdadeiros adoradores. Se não houver aqui adoradores, que o Senhor continue rugindo, pedindo, clamando, e eu trarei até que o Senhor venha ao meu encontro. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo com alegria. Oh, rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor já profetizou, quem não irá falar do seu nome? Se o Senhor já falou, quem não vai profetizar? Essa é a noite de você profetizar. Abra sua boca. Abra sua boca essa noite, não desanima. Não desanima, continua. Continua, continua. Continua, continua. Continua.